Pai solitário chora com filha doente no aeroporto, quando estranha faz oferta chocante. O caos vibrante do aeroporto parecia uma ferida exposta. Lucas, um pai desgastado, aguardava com a respiração presa. O relógio na parede exibia minutos que se estiravam como horas, enquanto seus olhos, inchados de tantas noites sem dormir, estavam fixos no chão, incapazes de suportar a visão da filha. Sofia, sua única luz em meio à escuridão, estava ali, pálida e frágil, encolhida numa cadeira de plástico, com a pele quase translúcida. Seu rosto, uma máscara de dor e esperança, desnudava a batalha que travava contra uma doença cruel e sem compaixão. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, e cada gota parecia gritar um pedido de socorro ao universo. O movimento ao seu redor continuava frenético. Famílias se abraçando, voos sendo anunciados, risos ecoando. Mas tudo era um eco distante para Lucas. Aos poucos, olhares curiosos se fixaram nele. Murmúrios começaram a circular. Olha aquele pai. Coitada da menina. Ele era como um solitário em uma tempestade de emoções, com o coração em frangalhos. De repente, uma figura surgiu entre a multidão. Uma mulher vestida de forma peculiar, com uma longa capa preta e um olhar profundo como um abismo. Aproximou-se. Apesar do ritmo acelerado do aeroporto, ela parecia se mover em câmera lenta. Seu sorriso era enigmático e a pele tinha um brilho sobrenatural. "Você quer salvá-la?" perguntou ela, a voz suave, quase um sussurro, mas cortante como vidro. Lucas, pego de surpresa, levantou os olhos, intrigado e assustado. Não era comum ser abordado por estranhas em lugares públicos, especialmente com promessas que pareciam saídas de histórias de terror. "Quem é você?" ele respondeu, a voz embargada. "A solução que você busca está comigo", disse a mulher, inclinando-se levemente. "Um pacto, um ato de amor que pode devolver a vida à sua filha." Ela hesitou, permitindo que o silêncio se instalasse como uma neblina pesada. "Haverá um custo, um preço emocional que você nunca poderá reverter." Lucas sentiu seu mundo desabar. Um pacto? Uma escolha que poderia custar tudo? Ele se lembrou das conversas no passado, dos segredos mantidos entre ele e Sofia, das vezes em que falhou ao seu pai que ela precisava. As memórias dançavam em sua mente, risadas em um parque, promessas não cumpridas, momentos que se foram como folhas ao vento. Ele olhou para Sofia, seu coração se apertando. A menina, com seu olhar puro e esperançoso, merecia uma chance. Seriam suas sombras do passado mais pesadas do que o sofrimento que ela enfrentava agora? O tumulto do aeroporto continuava, passageiros passando, ignorando o momento que mudaria a vida de um homem e sua filha. Mas a estranha não se afastava, seus olhos fixos nos dele. A atmosfera estava pesada, como se o tempo tivesse parado só para eles. A escolha estava diante dele, e uma dúvida terrível o consumia. Até onde Lucas estaria disposto a ir para salvar a vida de sua filha? E que segredos obscuros essa mulher poderia trazer à luz, forçando-o a confrontar verdades que fez questão de evitar por tanto tempo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava completamente perdoado. A mulher misteriosa na sua frente representava tanto a esperança quanto o terror. Ele lutava contra a própria incredulidade, tentando processar o que ela oferecia. "Um pacto", ele murmurou, quase sem voz. Olhou rapidamente para Sofia. A fragilidade dela machucava seu coração. A ideia de barganhar com o destino era insuportável,
e, ao mesmo tempo, uma ideia tentadora. Sim, ele gritou. O que você quer de mim? O sorriso da mulher se alargou, mas havia algo em seus olhos que parecia saber demais. Apenas uma parte de você. A voz dela soou etérea, como se suas palavras flutuassem no ar. Uma parte de mim? Lucas sentiu o estômago embrulhar. Que parte? Ela fez uma pausa profunda, como se estivesse decidindo o que revelar. O caos em volta parecia ter diminuído, e todos os sons se tornaram distantes, como se um túnel se formasse ao redor dos dois. Na verdade, não será apenas um sacrifício. Será um retorno. O que darei à sua filha precisa de uma troca significativa. Uma dor que você aprendeu a esconder. Lucas franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Os olhos da mulher brilharam, e em um movimento surpreendentemente rápido, ela estendeu a mão. Então, uma imagem surgiu como um flash na mente de Lucas. Um rosto familiar, rodeado de sombras. Suas memórias se agitaram. Pensou ter visto sua mãe, a mulher que havia perdido anos atrás. Mas algo estava errado. Ele nunca se permitiu pensar nela. Você sabe o que aconteceu? Sei mais do que imagina, disse a mulher, já parecendo um pouco mais próxima. Se você aceitar, serão não só os seus medos que voltarão, mas as verdades. Com isso, o mundo ao redor dele foi transformado. Lucas começou a ter flashes de um passado que jamais deveria lembrar. A dor e a raiva de perder sua mãe emergiram, se misturando à culpa que guardou por não ter aprendido a amar como deveria. Ele percebeu que, além da doença de Sofia, existiam feridas muito mais profundas que ele carregava. Não, ele respondeu, a voz tremendo. Não posso fazer isso. Eu não posso reviver aquilo. E se isso significar salvar sua filha, o que você está disposto a sacrificar? Ela hesitou novamente. O que dela se tornará depende do que você decide agora. Uma onda de desespero invadiu. O preço seria a verdade sobre a perda e segredos que ele jurou enterrar. Mas enquanto lidava com seus próprios demônios, uma agitação dentro de si tomou conta. Uma urgência para proteger a Sofia, mesmo que isso significasse encarar o que não havia enfrentado. Nesse momento, a mulher ergueu uma sobrancelha, surpreendentemente satisfeita com sua luta interna. Então, de repente, um alarme alto ecoou pelo aeroporto. As luzes piscaram e anunciaram uma evacuação imediata. A multidão começou a se agitar. Passageiros em pânico corriam para todos os lados. Lucas se virou, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher também parecia mais nervosa, um brilho de preocupação atravessando seu olhar. Agora, ela exclamou, a escolha é sua. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz e som invadiu o local. O aeroporto tremia e os passageiros gritavam enquanto algo se desenrolava nas proximidades. Ao longe, um grupo de homens encapuzados, não muito longe, armados e decididos, avançava em direção à área de embarque, causando mais estrago. Lucas sentiu seu mundo desabar em segundos. A mulher virou-se abruptamente, suas feições revelando uma determinação desconhecida. Você não tem muito tempo, Lucas, ela gritou, antes de desaparecer no caos. A escolha ainda está nas suas mãos. Ele estava perdido. O que era mais assustador, os homens que invadiam o aeroporto ou o preço da verdade que ele estava prestes a pagar? A pressão para salvar Sofia, agora em um mar de incertezas, fez seu coração disparar. Ele precisava decidir o que Lucas faria e qual parte de sua vida estava disposto a sacrificar para conseguir salvar a filha. No ruído ensurdecedor e na escuridão que começava a engolir tudo, a resposta parecia tão distante quanto sua. Mãe há décadas. Ele olhou para Sofia, o verdadeiro reflexo de sua alma, e compreendeu que nem todo sacrifício teria um retorno garantido. Lucas estava paralisado. O alarme ainda ecoava, mas o que mais o aterrorizava eram as palavras da mulher. Um pacto. A voz dela flutuava na sua mente. A escolha ainda está nas suas mãos.
Ele olhou novamente para Sofia, que mal podia se mover, seus olhos se estreitando, buscando conforto. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a briga interna se intensificava. Os gritos e o caos ao redor dele aumentavam. Ele sentia a pressão crescendo e, ao mesmo tempo, uma sombra se formando em seu coração. A sensação de que tudo estava prestes a mudar. Mas como? Afinal, qual era a verdadeira natureza daquele acordo? No meio da confusão, uma explosão sacudiu o chão logo à sua frente. Lucas arregalou os olhos. Um grupo de homens mascarados avançava. O pânico se espalhou como fogo em mato seco. Passageiros corriam em direções opostas, e o aeroporto se tornava um labirinto de medo. Lucas blindou a mente, focando apenas em Sofia. Ele precisava se mover, proteger a filha. "Vamos, meu amor! Temos que sair daqui!" ele gritou, puxando-a pela mão. Mas Sofia não se movia. Suas pernas pareciam de chumbo, e a cada segundo a fraqueza dela o atingia como um soco no estômago. Ela estava quase apagando, e Lucas olhou para ela, desesperado. O que mais ele poderia fazer? Então, no meio do caos, a mulher voltou a aparecer como um espectro. Seus olhos fixos em Lucas, sabedoria e tristeza estampadas no rosto. "Faça a escolha", ela gritou. E de repente, uma imagem indefinível atravessou sua mente. Ele viu flashes, uma infância perdida, risos inatingíveis, promessas não cumpridas. E ali, escondida, estava a verdade. "Não pode ser", Lucas sussurrou, a voz embargada. A mulher pousou a mão no ombro dele e tudo parou. "A história que você conhece não é a única. Os laços que você tem com Sofia são mais profundos do que a vida que você construiu até agora. Sua filha, ela não é apenas sua filha." O tempo pareceu congelar em um instante de pura revelação. Lucas observou Sofia, e uma onda de compreensão o atingiu como um tsunami. Havia algo diferente nela, uma conexão que nunca havia reconhecido. "O que você quer?" "Dizer que parte dela." Sua voz tremeu, e naquele momento tudo se organizou na sua mente. Outra explosão, mais forte. Muita luz, muita fumaça. E ali, em meio ao horror, um pensamento aterrador. "Sofia, ela é." Antes que pudesse concluir, um dos homens encapuzados se aproximou rapidamente, apontando uma arma em direção a eles. O coração de Lucas parou. "Não se mexam", ele gritou, o pânico transparecendo. "Passem isso para mim, e não haverá problemas." O que o homem queria? Um objeto? Um dinheiro? Nada importava mais do que a segurança de Sofia. E então a mulher, com um brilho em seus olhos, sussurrou: "A única forma de salvar a vida dela agora é aceitar a verdade." O som de uma bala disparando ecoou, e Lucas se virou, mas não, era um deles que tinha atirado. No fundo da multidão, uma figura conhecida avançava. Alguém que ele nunca esperava ver novamente. "Lucas!" gritou uma voz familiar, cheia de urgência. Era Mariana, a mãe de Sofia, que havia desaparecido anos atrás. Seu coração disparou. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta ficou presa na garganta. "Você não pode." Ele se virou em choque, enquanto Sofia olhava entre os dois, confusa, sem entender. "Você não pode estar aqui." Mas a conexão estava frustrante e tudo se desfez em um instante. O que estava acontecendo? Como Mariana estava ali? E o que isso significava para a verdade que Lucas nunca conheceu? Com o caos à espreita e a pergunta no ar, ele se preparou para a resposta, que mudaria tudo o que conhecia. Porque o que estava em jogo agora não era apenas a vida de Sofia, mas o entendimento de quem eles eram realmente. Lucas estava paralisado. O caos ao seu redor parecia um filme rodando em câmera lenta, a voz de Mariana soando como um eco distante. Sofia, com seus olhos confusos, ia e vinha entre os dois, sem entender a gravidade do momento. Lucas tentava absorver tudo. "Como você está aqui?" foi tudo o que conseguiu gaguejar.
Mariana avançou. O desespero em seu olhar, misturado ao medo que Lucas conhecia bem. Eu voltei para te ajudar, para ajudar Sofia. Ela olhou ao redor, como se os homens mascarados ainda pudessem estar ouvindo. A presença dela acendeu uma centelha de esperança, mas a confusão tomou conta de sua mente. Antes que pudesse pensar, um grito cortou o ar. Um dos homens armados apontou sua arma para eles, pressionando o gatilho. O som foi como um estrondo e Lucas piscou em choque, mas o disparo não ecoou para eles. A mulher misteriosa, que havia desaparecido, apareceu novamente, uma sombra ágil. Em um movimento ágil, se colocou entre o tiro e Lucas, absorvendo o impacto da bala. Um jato de sangue espirrou pelas paredes brancas do aeroporto. O tempo pareceu congelar. O corpo dela caiu no chão e a cena se transformou em uma névoa de horror. Não! Lucas gritou, seu coração parando por um segundo. A mulher com o brilho sobrenatural, que oferecia uma escolha perigosa, agora estava ferida, caindo no chão frio do aeroporto. Mariana, com a expressão de algo indescritível, se lançou em direção à mulher. Socorro, por favor, alguém! Ela parecia se lembrar de algo, de um pacto oculto, enquanto tentava verificar o pulso da estranha. Lucas ficou paralisado, a cena que se desenrolava na frente dele criando um turbilhão de emoções. Lucas, a mulher sussurrou, olhando para ele com olhos que pareciam conhecer todos os seus segredos. A escolha, a verdade, agora é sua. Suas palavras estavam carregadas de dor e sabedoria. O olhar dela, fixo em Lucas, fazia seu estômago se revirar. Foi então que a verdade bateu como um relâmpago. Ele olhou para Mariana, então para a mulher no chão. A conexão, a energia que os ligava era palpável. Ela é sua mãe de alguma forma, não é? As palavras saltaram da boca de Lucas. Antes que pudesse impedir, Mariana hesitou. O olhar dela se iluminando com o reconhecimento. Sim, Lucas, a verdade não é bem creio eu, mas é a única maneira de entender o que está acontecendo. Ela é a razão pela qual eu não pude ficar. O tempo, tudo se conectou. Ela disse e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. A confusão se transformou em um vórtice de angústia e raiva. Como você pôde me deixar? Como pôde se afastar? O desespero ecoou na voz de Lucas, misturado ao amor e ódio que ele sentia. Sofrimento e culpa começaram a borbulhar dentro dele. O caos recomeçou ao fundo. O homem encapuzado voltou a gritar, apontando sua arma para Lucas e Mariana. Silêncio! Agora é a sua vez de pagar o preço. O pânico assoprou entre os passageiros. A mulher no chão começou a lutar contra a dor, olhos entreabertos. Não, não. A escolha não é só sua, Lucas. Pode haver outro caminho. Sua voz fraquejou, mas a determinação era visível. Ela lutou para ficar alerta, as palavras saindo entre respirações difíceis. A força dela está dentro de você. Uma revelação, uma energia pulsando. Lucas olhou para Sofia, que o observava com uma mistura de medo e amor. As peças começaram a se encaixar. Eu sou o culpado, não é? Tudo isso é culpa minha. Eu não fui o pai que você precisava. A mulher claramente estava lutando. Não, você é mais forte do que pensa. A verdade pode ressurgir, mas o que você precisa fazer agora é proteger Sofia e tomar a decisão que definirá tudo. Antes que pudesse reagir, uma luz ofuscante rompeu no aeroporto, ofuscando todos. A sensação era de que o tempo tinha entrado em colapso. Então, um novo grupo entrou. Com um movimento firme, eles dominaram a cena. O caos tomou uma nova direção, iluminando um caminho tenso e escuro. E ali, no meio de tudo, a conexão que Lucas tinha sobre a verdade de sua vida e a vida de Sofia estava prestes a explodir. Qual era a escolha que ele deveria fazer agora? Ele olhou para a mulher caindo no chão, para Mariana, e em direção a Sofia. Havia os círculos de energia, tempos de dores e verdades que estavam apenas começando a ser revelados. E no fundo de seu coração,
Ele sabia que nada seria como antes. As perguntas ecoavam em sua mente. O que significava isso tudo? O que realmente estava em jogo? E como poderia escolher entre a verdade e a proteção da única luz que lhe restava? O tempo parecia ter parado. A atmosfera estava carregada de um suspense ameaçador. Lucas olhou para a mulher caída, lutando contra a dor e a verdade que agora pulsava em seu coração. O que você quer dizer com a força dela? Sua voz estava trêmula, como se cada palavra fosse um passo para um abismo sem fim. Mariana segurou a mão de Lucas, seus olhos brilhando com uma intensidade desesperada. A força que vocês têm um com o outro é poderosa. É o que pode mudar tudo. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo enorme. Um grupo de homens mascarados ainda circulava ao longe. Mas Lucas estava tão concentrado na mulher ferida e em Sofia que mal percebeu o caos crescente à sua volta. Precisamos sair daqui, gritou um dos homens encapuzados, interrompendo a tensão. A mulher no chão parecia se esforçar para se levantar. A escolha é escolher seguir em frente, Lucas. É o que você deve fazer por Sofia. Antes que pudesse compreender, houve um novo som estrondoso. Uma explosão ecoou em algum lugar distante, deixando o lugar em choque. O que era aquele barulho? O chão tremeu sob seus pés. O caos virou um pesadelo em câmera lenta. Lucas, confuso, virou-se para encontrar Sofia. Mas a cena à sua frente fez seu coração parar. Sofia não estava mais onde ele a deixara. Em segundos, ela havia sido agarrada por um dos homens armados. O grito dela cortou o ar, penetrante e cheio de terror. Papai! A palavra soou como um eco agonizante para Lucas. Ele se lançou em direção ao grupo. Mas como se o tempo tivesse decidido brincar com sua angústia, cada movimento parecia pesar toneladas. Solte-a! Lucas gritou, sua voz rasgada pela adrenalina e pela urgência. Funcionários do aeroporto e passageiros estavam a seu redor, seus rostos encolhidos em medo, criando um mar de olhos fixos, impotentes para ajudar. A mulher ferida no chão tentava se levantar. Seu corpo tremia, mas ainda assim falava. Sua voz cortante. Lucas, você precisa entender. No momento, o que eu preciso é salvar minha filha. Ele interrompeu, quebrando a corrente de pensamentos dela. E então, como se o universo tivesse decidido se alinhar de uma forma insana, o homem que segurava Sofia parou. Ele virou-se lentamente e Lucas ficou paralisado ao ver a máscara se afastar, revelando um rosto inesperado. O mundo parecia desabar enquanto os olhos se encontraram. Era alguém que ele nunca esperaria ver ali. Tiago, seu melhor amigo de infância, agora transformado em um inimigo. Tiago, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram da boca de Lucas, carregadas de incredulidade. O ambiente ao redor sumiu. Apenas aquele rosto conhecido e perturbador ocupava sua visão. Desculpe, Lucas, eu não tinha escolha. O que você não sabe é que a sua vida, suas escolhas, tudo foi parte de um plano maior desde o começo. O tom de Tiago era sombrio e as palavras pesavam como tijolos. Um plano? Que plano? A mente de Lucas girava em um turbilhão de perguntas. A incredulidade e a raiva explodiram, um vapor que ameaçava queimar tudo ao redor. Você tem que decidir, Lucas, entre salvar sua filha ou descobrir a verdade que lhe foi ocultada. O que eu faço aqui é apenas um fragmento de algo muito maior, algo que você nunca pôde entender. O olhar de Tiago não tinha remorso, apenas um tipo de determinação que deixava Lucas em estado de choque. As palavras de Mariana voltaram à mente de Lucas. A verdade pode ressurgir. Ele sentiu o estômago revirar. Havia segredos profundos que envolviam não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O que você quer de mim, Tiago? Ele conseguiu finalmente questionar, sua voz mais calma, mas as mãos tremendo. O sorriso nos lábios de Tiago se alargou, mas era um sorriso cheio de uma malícia que Lucas nunca tinha visto antes. A verdade é que sua filha tem um papel nesse jogo. E se você não fizer o que eu digo,
pode perdê-la para sempre. E nesse momento, o chão sob os pés de Lucas parecia desaparecer. Em um instante, a vida que conhecia, os segredos que guardava e a relação com Sofia se quebraram em 1000 pedaços. Com o coração acelerado e sem saber em quem confiar, ele se viu preso entre a escolha de salvar sua filha e enfrentar a verdade que sempre evitou. A angústia crescia, e Lucas precisava decidir. Mas, a que custo? Lucas estava congelado, ainda processando as palavras de Tiago. O caos ao seu redor parecia distante, mas a angústia em seu coração pulsava com força. O que você quer de mim, Tiago? Ele repetiu, a voz falhando. O homem encarava Lucas com uma mistura de frieza e determinação. Eu quero que você escolha. Você não tem ideia do que está em jogo. Não apenas para você e para Sofia, mas para todos nós. Tiago fez uma pausa. E o silêncio pairou entre eles por um momento, cortante como uma faca. Eu não entendo, Lucas exclamou, sentindo a pressão aumentar. Sofia estava ali, seus olhos fixos em seu pai, buscando proteção. O espírito dela estava se apagando. Você não pode fazer isso, Tiago. Deixe minha filha em paz. As palavras saíram como um rosnado. Tiago sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso. Ele se virou para Sofia, como se estivesse invocando um passado sombrio. A escolha, Lucas. O que você está disposto a sacrificar? Você não sabe a verdade sobre a sua filha. A revelação pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Um grito estourou do meio da multidão. Um agente de segurança do aeroporto correu em direção a eles, mas foi impedido por outros homens encapuzados. A confusão aumentava e o desespero se espalhava. Lucas sentia seu mundo desmoronar, enquanto Tiago fazia um gesto para que todos se afastassem. Você acha que apenas ela está em perigo? A verdade que corre nas veias de Sofia pode mudar tudo. Tiago insistiu, sua voz ressoando com uma intensidade implacável. Então a mulher ferida no chão, que estava quase apagando, levantou a mão em um último esforço. Lucas, escute-me. A verdade deve ser revelada. Sua respiração era fraca, mas suas palavras cortavam a espessura do ar. Revele o quê? Lucas se forçou a perguntar, um nó na garganta. Uma parte dele queria se afastar, mas outra parte estava sedenta por respostas. O pânico no olhar de Sofia fez seu coração disparar. A mulher olhou direto nos olhos de Lucas e, em um movimento quase sobrenatural, começou a falar. Sofia, ela não é quem você pensa que é. O passado que você tenta esquecer está ligado a ela de forma que você não pode imaginar. A confissão a atravessou como uma lâmina fria. Tudo o que Lucas havia conhecido estava prestes a ser desestabilizado. Ele não conseguia acreditar. O que você quer dizer com isso? Sua voz era quase um sussurro. Ela é parte do que foi tirado de você. Parte da sua mãe. As palavras da mulher eram um eco sombrio. Não! Isso não faz sentido! Lucas se revoltou, um turbilhão de raiva e confusão. Sofia é minha filha. Sim, mas o que você não percebe é que o destino dela está atrelado a um legado que você nunca enfrentou. A mulher pronunciou, como se cada sílaba arrastasse suas memórias dolorosas para a superfície. Nesse instante, o homem que segurava Sofia fez um movimento brusco, sua arma levantada. Lucas se lançou em direção a eles, mas a mulher, com uma força surpreendente, gritou: Pare-se! A atmosfera se calou. O tempo pareceu parar. Então, em um movimento inesperado, Tiago puxou algo do bolso e apontou para o homem que segurava Sofia. Dê-me a menina e eu revelo toda a verdade. Sua voz se elevou, cheia de uma urgência calculada. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. A pergunta pairava no ar, cheia de tensão. Lucas estava atordoado, confuso. A vontade de proteger sua filha lutava contra a curiosidade sobre a verdade que poderia mudar tudo. Você está brincando, Tiago? A expressão de Tiago se endureceu. Isso não é um jogo, Lucas. A verdade pode ser sua aliada ou sua maior inimiga.
O que vamos revelar a respeito de Sofia mudará a forma como você a vê. E enquanto a tensão aumentava, uma nova explosão ecoou do lado de fora do aeroporto. Um polvo de luz iluminou o ambiente. Com a pressão no ar crescendo, um grito cortante rasgou o caos. Lucas virou-se na direção do som e, em um flash, a mulher que estava ferida enfrentava um destino trágico. Não! Ele gritou. Mas já era tarde demais. Tiago lançou-se em um movimento desesperado, mas a figura que estava prestes a atacar desapareceu em meio ao caos. E em um momento de horror absoluto, Lucas percebeu, não era apenas Sofia que estava em perigo. Era um legado sombrio que ele tinha enterrado e que agora ameaçava estourar como um balão superinflado. O que Tiago havia revelado se desdobrou em sua mente, e naquele instante, tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida, sobre a história que o cercava, desmoronou, como um castelo de cartas. A percepção insuportável de que a verdade, mais do que um alívio, poderia ser a própria chave da destruição, estava bem diante dele. Ele olhou para Sofia, agora imersa na confusão e no medo. O que diacho está acontecendo? Pensou, aterrorizado. Mas sabia que não havia mais como voltar atrás. A escolha que mais temia ainda estava por vir. E Lucas percebeu, com o coração esmagado, que o futuro de Sofia dependia não só do que ele decidiria, mas também das revelações que estavam prestes a explodir em sua vida. O tempo parecia ter parado. A atmosfera estava carregada de um suspense ameaçador. Lucas olhou para a mulher caída, lutando contra a dor e a verdade que agora pulsava em seu coração. O que você quer dizer com a força dela? Sua voz estava trêmula, como se cada palavra fosse um passo para um abismo sem fim. Mariana segurou a mão de Lucas, seus olhos brilhando com uma intensidade desesperada. A força que vocês têm um com o outro é poderosa. É o que pode mudar tudo. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo enorme. O estardalhaço da multidão ao redor parecia distante. Mas Lucas estava tão concentrado na mulher ferida e em Sofia que mal percebeu o caos crescente. Precisamos sair daqui, gritou um dos homens encapuzados, interrompendo a tensão. A mulher no chão estava quase apadando, mas ainda assim falava, sua voz cortante. Lucas, escute-me. A verdade precisa ser revelada. Antes que pudesse compreender, houve um novo som estrondoso. Era um barulho seco e agudo, ecoando do outro lado do aeroporto. O que era aquele som? Lucas piscou, tentando encontrar o foco. E então, um clarão ofuscante se rompeu pela entrada principal. Uma luz intensa iluminou cada canto, fazendo todos se virarem para ver de onde vinha. No meio da confusão, uma figura emergiu. Era um homem, vestido todo de preto, correndo em direção ao tumulto, com uma expressão de desespero. Parem! Parem todos agora! Ele gritou, erguendo as mãos. O ambiente estava louco, e Lucas não sabia se deveria confiar em mais alguém. E então tudo se desfez em um momento crítico. O homem parou e levantou algo em sua mão. Uma bomba. O coração de Lucas disparou. Não! Ele gritou, sentindo o ímpeto da realidade. Sofia estava ali, vulnerável. O homem avançou e o mundo ao seu redor parecia girar. Isso não é um jogo, o desconhecido rosnou. Eu não posso deixar que vocês revelem a verdade. Havia um frenesi nos seus olhos, um relance de uma dor profunda. A verdade sobre Sofia. Ela deve permanecer oculta. O pânico esboçou um novo nível de caos. As pessoas começaram a correr, gritos ecoaram, e Lucas sentiu o tempo se esticar em um momento terrível. Que você está fazendo? Lucas gritou. Sua voz carregada de um desespero incontrolável. O homem parecia ter enlouquecido, decidido a levar tudo com ele. Então, enquanto todos estavam distraídos, uma sombra se projetou de trás do homem. Uma mulher, com cabelo negros como a noite, surgiu, segurando uma pistola. Desista agora! Não faça isso! Sua
Voz ressoou firme, uma força que cortava o barulho do aeroporto. A visão dela fez Lucas hesitar. Clara! Ele reconheceu, sua amiga de infância. O mundo parou novamente, confusão mesclando-se com nova esperança. Mas Clara era uma agente? As perguntas se calaram, enquanto a luta pela sobrevivência transbordava. Por que você está aqui? Lucas gaguejou, o pensamento de revelar tudo fazendo seu coração disparar. O homem encapuzado se virou, percorrendo a sala com um olhar maníaco. Vocês não podem me impedir de proteger o que foi escondido. E naquela fração de segundo, Clara tomou uma decisão. Se você não soltar a bomba, eu atiro. Sua voz era um fio de aço. Mas o homem não parecia ter medo. A verdade custará mais do que sua vida. E com um movimento rápido, ele pressionou um botão. Um brilho vermelho começou a piscar na bomba. O choque atravessou o corpo de Lucas. O que era essa verdade que estava prestes a explodir? Não! Não! Lucas gritou. Um grito rasgado de alma, enquanto o pânico crescia na multidão. O medo o consumia. Sofia! Ele se virou em busca dela, seu olhar entrando em colapso ao vê-la paralisada, incapaz de se mover. E então, uma revelação impactante. A mulher caída no chão. A única que tinha tentado ajudá-los, olhou diretamente para Lucas. Lucas, é hora de parar de correr da verdade. O que sei sobre Sofia pode mudar tudo. Você tem que escolher. Os olhos de Sofia, que antes brilhavam de esperança, agora estavam cheios de incerteza. O que realmente estava acontecendo? Os laços de amor e medo se entrelaçavam no ar, e enquanto o balançar da bomba ditava o tempo, Lucas percebeu. O que realmente estava em jogo não eram somente eles. A verdade sobre a vida de Sofia poderia finalmente vir à tona. Mas a que custo? O conto da vida deles estava prestes a mudar, e no meio da obscuridade, a única coisa que ressoava era a urgência de uma escolha que poderia definir o futuro de todos. O tempo parecia ter parado. A atmosfera estava carregada de um suspense ameaçador. Lucas olhou para a mulher caída, lutando contra a dor e a verdade que agora pulsava em seu coração. O que você quer dizer com a força dela? Sua voz estava trêmula, como se cada palavra fosse um passo para um abismo sem fim. Mariana segurou a mão de Lucas, seus olhos brilhando com uma intensidade desesperada. A força que vocês têm um com o outro é poderosa. É o que pode mudar tudo. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo enorme. O estardalhaço da multidão ao redor parecia distante. Mas Lucas estava tão concentrado na mulher ferida e em Sofia que mal percebeu o caos crescente. Precisamos sair daqui, gritou um dos homens encapuzados, interrompendo a tensão. A mulher no chão estava quase apagando, mas ainda assim falava, sua voz cortante. Lucas, escute-me. A verdade precisa ser revelada. Antes que pudesse compreender, houve um novo som estrondoso. Era um barulho seco e agudo, ecoando do outro lado do aeroporto. O que era aquele som? Lucas piscou, tentando encontrar o foco. E então, um clarão ofuscante se rompeu pela entrada principal. Uma luz intensa iluminou cada canto, fazendo todos se virarem para ver de onde vinha. No meio da confusão, uma figura emergiu. Era um homem, vestido todo de preto, correndo em direção ao tumulto com uma expressão de desespero. Parem! Parem todos agora! Ele gritou, erguendo as mãos. O ambiente estava louco, e Lucas não sabia se deveria confiar em mais alguém. E então tudo se desfez em um momento crítico. O homem parou e levantou algo em sua mão. Uma bomba. O coração de Lucas disparou. Não! Ele gritou, sentindo o ímpeto da realidade. Sofia estava ali, vulnerável. O homem avançou, e o mundo ao seu redor parecia girar. Isso não é um jogo! O desconhecido rosnou. Eu não posso deixar que vocês revelem a verdade. Havia um frenesi nos seus olhos, um relance de uma dor profunda. A verdade sobre Sofia, ela deve permanecer oculta. O pânico esboçou um novo nível de caos. As pessoas começaram a correr, gritos ecoaram, e Lucas sentiu o tempo se esticar em um momento terrível.
O que você está fazendo? Lucas gritou, sua voz mais carregada de desespero. O homem parecia ter enlouquecido, decidido a levar tudo com ele. Enquanto todos estavam distraídos, uma sombra se projetou de trás do homem. Uma mulher com cabelo negros como a noite surgiu segurando uma pistola. Desista agora! Não faça isso! Sua voz ressoou firme, uma força que cortava o barulho do aeroporto. A visão dela fez Lucas hesitar. Clara? Ele reconheceu, sua amiga de infância. O mundo parou novamente, confusão mesclando-se com nova esperança. Mas Clara era uma agente? As perguntas se calaram, enquanto a luta pela sobrevivência transbordava. Por que você está aqui? Lucas gaguejou, o pensamento de revelar tudo fazendo seu coração disparar. O homem encapuzado se virou, percorrendo a sala com um olhar maníaco. Vocês não podem me impedir de proteger o que foi escondido. E naquele fração de segundo, Clara tomou uma decisão. Se você não soltar a bomba, eu atiro. Sua voz era um fio de aço. Mas o homem não parecia ter medo. A verdade custará mais do que sua vida. E, com um movimento rápido, ele pressionou um botão. Um brilho vermelho começou a piscar na bomba. O choque atravessou o corpo. De Lucas, o que era essa verdade que estava prestes a explodir? Não! Lucas gritou um grito rasgado de alma, enquanto o pânico crescia na multidão. O medo consumia. Sofia! Ele se virou em busca dela, seu olhar entrando em colapso ao vê-la paralisada. Incapaz de se mover, e então, uma revelação impactante. A mulher caída no chão, a única que tinha tentado ajudá-los, olhou diretamente para Lucas. Lucas, é hora de parar de correr da verdade. O que sei sobre Sofia pode mudar tudo. Você tem que escolher. Os olhos de Sofia, que antes brilhavam de esperança, agora estavam cheios de incerteza. O que realmente estava acontecendo? Os laços de amor e medo se entrelaçavam no ar. E enquanto o balançar da bomba ditava o tempo, Lucas percebeu o que realmente estava em jogo não eram somente eles. A verdade sobre a vida de Sofia poderia finalmente vir à tona. Mas a que custo? Ela é você. As palavras ecoaram como um trovão. O choque atravessou a sala. A mulher que estava ferida, que prometeu ajudá-los, era Sofia, mas não a Sofia que Lucas conhecia. Ela não era apenas sua filha, mas também a filha da mulher caída. A verdade escondida que ele nunca poderia imaginar. Sofia, você sabia? Lucas gaguejou, a incredulidade tomando conta dele. Ele olhou para Mariana, que estava com o rosto pálido, com os lábios tremendo. E enquanto o homem com a bomba gritou, assustado pela revelação, tudo começou a desmoronar. O que eles pensaram ser proteção, agora se transformou na prisão da verdade. Eles estavam emaranhados em uma teia de mentiras. E desde o começo, Dubai não era um sonho, mas um pesadelo disfarçado. A única forma de salvar sua filha é aceitar que ela não é apenas uma criança. Ela é o legado de um amor que nunca deveria ter acabado. A mulher ferida murmurou com um esforço visível, a dor cruzando seus olhos. A atmosfera estava pesada. As verdades que deveriam ser reveladas agora estavam prestes a explodir. A tensão estava no ar, e Lucas se viu forçado a escolher entre a verdade devastadora, que mudaria tudo, e a proteção de Sofia, que poderia ser sua única chance de salvar o que restava. O tempo corria, e lá estava a bomba, ameaçando transformar suas vidas em cinzas. E tudo o que ele podia fazer foi olhar para Sofia esperançosamente. Porque, no fundo, ele sabia que, ao aceitar a verdade, poderia perder muito mais do que pôde imaginar. O tempo parecia ter parado, a atmosfera carregada de um suspense ameaçador. Lucas olhou para a mulher caída, lutando contra a dor e a verdade que agora pulsava em seu coração. O que você quer dizer com a força dela? Sua voz estava trêmula, como se cada palavra fosse um passo para um abismo sem fim. Mariana segurou a mão de Lucas,
seus olhos brilhando com uma intensidade desesperada. A força que vocês têm um com o outro é poderosa. É o que pode mudar tudo. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo enorme. O estardalhaço da multidão. Ao redor parecia distante, mas Lucas estava tão concentrado na mulher ferida e em Sofia que mal percebeu o caos crescente. "Precisamos sair daqui!" gritou um dos homens encapuzados, interrompendo a tensão. A mulher no chão estava quase apagando, mas ainda assim falava, sua voz cortante. "Lucas, escute-me. A verdade precisa ser revelada." Antes que pudesse compreender, ouviu um rugido. Era um barulho seco e agudo, ecoando do outro lado do aeroporto. O que era aquele som? De desespero. "Parem! Parem todos agora!" ele gritou, erguendo as mãos. O ambiente estava louco e Lucas não sabia se deveria confiar em mais alguém. O homem parou e levantou algo em sua mão. Uma bomba. O coração de Lucas disparou. "Não!" ele gritou, sentindo o ímpeto da realidade. Sofia estava ali, vulnerável. O homem avançou e o mundo ao seu redor parecia girar. "Isso não é o jogo", o desconhecido rosnou. "Eu não posso deixar que vocês revelem a verdade." Havia um frenesi nos seus olhos, o relance de uma dor profunda. A verdade sobre Sofia, ela deve permanecer oculta. O pânico esboçou um novo nível de caos. As pessoas começaram a correr, gritos ecoaram, e Lucas sentiu o tempo se esticar em um momento terrível. "O que você está fazendo?" Lucas gritou, sua voz mais carregada de desespero. O homem parecia ter enlouquecido, decidido a levar tudo com ele. Então, enquanto todos estavam distraídos, uma sombra se projetou de trás do homem. Uma mulher, com cabelo negros como a noite, surgiu, segurando uma pistola. "Desista agora! Não faça isso!" Sua voz ressoou firme, uma força que cortava o barulho do aeroporto. "Clara!" ele reconheceu, sua amiga de infância. O mundo parou novamente. Confusão mesclando-se com nova esperança. Mas Clara era uma agente? As perguntas se calaram enquanto a luta pela sobrevivência transbordava. "Por que você está aqui?" Lucas gaguejou, o pensamento de revelar tudo fazendo seu coração disparar. O homem encapuzado se virou, percorrendo a sala com um olhar maníaco. "Vocês não podem me impedir de proteger o que foi escondido." E naquele instante crucial, tendo a tensão atingido seu pico, a mulher no chão soltou um grito. "Lucas, cuidado!" A explosão irrompeu antes que pudesse se virar. O chão tremeu e uma onda de calor sacudiu o ambiente. Era uma explosão diferente. Uma mistura de luz e som tomou conta do aeroporto. "Não!" Lucas gritou, o pânico se espalhando. No meio da fumaça, ele viu Clara sendo lançada para o lado, seu corpo atingido pela força da explosão. "Clara!" Lucas gritou, mas o som foi engolido pelo caos. Ele percebeu que essa nova força não se tratava apenas de proteger Sofia, mas de uma batalha que se desenrolava em realidades que ele nunca soubera que existiam. Sofia estava segura, mas algo se quebrava dentro dele. E então, no meio da confusão, uma risada ecoou, cortando o tumulto. O homem mascarado, que parecia ser o responsável pelo ataque, parecia se divertir, como se tivesse planejado tudo. "Agora, vocês verão a verdadeira natureza dos seus laços. A verdade que vem à tona nunca foi o que esperaram." E seguiu. "Sofia não é apenas sua filha, ela é a chave de tudo. E você, Lucas, você também faz parte disso. Seu amor só a torna mais forte e mais vulnerável." As peças começaram a se encaixar na mente de Lucas. Ele viu em um relance a mulher caindo, a luz ofuscante, e numa fração de segundo, uma imagem de sua mãe veio à mente, misturando-se com a realidade. "Não, não pode ser!" Lucas sussurrou. A multidão começou a se dispersar. E o pânico tomou conta. Lucas olhou para Sofia, enxergando a verdade nas entrelinhas, as palavras do homem ecoando no fundo de sua mente. Ele começou a entender. A muralha que ele havia construído em torno de sua vida estava prestes a desmoronar sob o peso de segredos inimagináveis.
As faíscas de esperança pareceram se apagar enquanto a sinfonia do caos se intensificava. Os marcos de sua vida estavam se desfazendo, e no fundo, o que mais o assustava era a ideia de que, ao buscar salvar sua filha, ele poderia estar se perdendo em um abismo muito mais profundo. E quando a poeira da explosão começou a se assentar, a última pergunta ecoou em seu coração. Ele estava pronto para realmente saber a verdade. E se aceitasse, estaria disposto a enfrentar as consequências dela. O pânico aumentava e a tensão no ar era palpável. Lucas estava paralisado, a bomba piscando com um brilho vermelho que parecia zombar da situação. Sofia! O grito escapuliu de seus lábios, uma mistura de terror e desespero. Ele não poderia perder a única luz que lhe restava. A mulher ferida, que até então se chamava de ajudante, olhou para ele com um foco intenso. Você precisa acreditar no poder dela. A verdade manterá Sofia segura. Seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável, mesmo que seu corpo estivesse prestes a ceder. Lucas lutou para processar tudo isso. Sofia, a menina que sempre amou, agora tinha um passado que ele nunca imaginou. Ele se sentia perdido, preso entre a necessidade de proteger sua filha e a revelação esmagadora que ameaçava desmoronar tudo. O homem mascarado, sem paciência, gritou: a verdade não deve ser revelada. Se revelar, todos sofrerão as consequências. Mas essa aura de pretensa proteção não fazia sentido para Lucas. Ele não podia deixar que o medo governasse suas ações. Clara! Ele gritou, tentando chamar a atenção da amiga, que tinha se colocado entre eles e a bomba. O que devemos fazer? Temos que ganhar tempo. Ela respirou fundo, seu olhar fixo na bomba. Lucas, você e Sofia são mais fortes do que imagina. Enxerga isso? E assim, numa fração de segundo, Lucas tomou uma decisão. Ele olhou nos olhos de Sofia, que o encarava com confiança. Mesmo presa em uma situação assustadora, o amor que sentia pela filha superava tudo. Ele a protegeria. Não importasse o custo. Vamos, Sofia! Lucas gritou, estendendo a mão para ela. O homem estava distraído com Clara, e foi a chance de Lucas agir. Com um movimento rápido, ele puxou Sofia para perto, e juntos correram na direção oposta. O alarme da bomba ecoou em seus ouvidos. O tempo parecia esticar como um elástico. Clara fez o que pôde, distraindo o homem. No caminho, o mundo parecia se mover em câmera lenta. Lucas observou as pessoas ao redor, seus rostos refletindo o pânico, a urgência. Mas tudo o que importava para ele agora era Sofia. É tudo bem, meu amor. Estarei sempre aqui. Ele fez questão de tranquilizá-la enquanto avançavam. A força com que segurava sua mão era firme, mas também carregava uma suavidade protetora, justo ao saírem da aia. Afetada, uma nova onda de luz tomou conta do espaço. Clara havia puxado o gatilho, a explosão ecoando, mas não antes de ter certeza de que Lucas e Sofia estavam seguros. O impacto reverberou atrás deles, e Lucas se virou, vislumbrando a sacudida da confusão e da poeira. Lucas! A voz de Mariano chamou. Estava ali, viva! Ele e Sofia se viraram para ela, confusos mas aliviados. Você salvou minha vida! Sofia disse, seu olhar brilhante misturando gratidão e confusão. Mas Mariana hesitou, como se não soubesse o que dizer. Eu fui a responsável por ocultar a verdade. A vida de vocês precisa ser reconstruída, e a escolha de Lucas é crucial. O eco de Mariana ressoou. Era uma ponte entre o passado e o futuro, entre a dor e a nova esperança. Um mar vazio de incertezas o cercava, mas algo havia mudado. Entre a confusão, havia uma conexão renovada, um lembrete de que mesmo nas trevas, uma luz poderia brilhar. Estamos juntos agora. Vamos nos recuperar disso, Lucas disse, olhando para Sofia e em seguida para Mariana. O som de sirene se aproximava e o caos lentamente se dissipava. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que a verdade era uma força poderosa. E enquanto o trio se afastava daquela cena, um novo entendimento crescia em seus corações. No entanto, o que significava essa verdade ainda estava por vir,
pois toda a sua vida poderia estar prestes a se transformar novamente. E enquanto se afastavam do escuro, o eco da bomba ainda ressoava em suas mentes. O que mais estava escondido nas sombras do tempo? E que outros segredos atormentavam a verdade que nunca foi revelada? Agora, este é o momento de celebrar essa incrível jornada juntos. Se envolvendo nessa história eletrizante, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para mostrar seu apoio. Portanto, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Nós queremos ouvir de vocês. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não se esqueçam, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você faz parte dessa jornada e sua participação faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo.